resiliência, sobre imprevisibilidade, né? Rola também uma crítica à violência, à falta de oportunidades, né? Enfim, o que mais? Ela é uma música que tem esse conteúdo e, enfim, todo esse apanhado de letra que é muito, muito rebuscado, né? E profundo, principalmente, né? Isso não tem como a gente não citar. Agora, a música tem um arranjo incrível, né? A música tem um arranjo surreal, né? E se eu te pergunto, aí, enfim, eu vou dar um play de novo aqui, até um trecho que eu considero. Boa tarde, João. Chega junto aí, vi que a Bárbara também chegou. Maravilha. Sejam bem-vindos. E eu vou dar um play aqui, no ar de novo dessa música. Gostei dessa sua sugestão, Letícia. Olha, vamos lá. Aqui. Então, introdução, né? Quando a lua apareceu, ninguém sonhava. Bom, vou dar um play de novo na introdução, tá? Olha só. Quando a lua. Cara, a introdução muito direta ao ponto, né? Enfim, com certeza, intencionalmente, porque como a letra é muito grande, é uma história grande para contar. A introdução podia ser maior e mais emotiva? Poderia, mas de repente uma introdução muito grande para esse propósito, o ouvinte poderia, enfim, perder o sentido da audição, né? Então essa introdução aqui, ela é muito, é uma entrega assim muito inesperada, muito rápida e muito direta ao ponto para a mensagem que está por vir, né? E aí, assim, o que eu quero que vocês prestem atenção é na entrega da Rita Lee, que é surreal, uma entrega de cantora assim que, sabe, passa a mensagem assim com muita clareza e destreza, né? Vamos lá. Quando a lua aparece, ninguém sonhava mais do que eu. Já era tarde, mas a noite desmarida. Depois que eu envelhecer, ninguém precisa mais me dizer. Não é estranho ser humano, sensações de partida. Eu da picada. Depois da estrada começa a vida da avenida. Existe uma chance, uma sorte, uma nova saída. São coisas da vida. E a gente se olha e não sabe se vai ou se fica. É a moral. Qual vai ser o final? História. Nada pra dizer. Cara, acontece coisa pra caramba aqui, bicho. Putz, isso é muito bom. Olha isso aqui, ó. A introdução, né? Entregou pra letra. Apareci. Ó. Quando a lua aparecer, ninguém sonhava mais do que eu. Já era tarde, mas a noite. Ó, quando a lua apareceu, pô, um verso singelo, né?
Quando a lua apareceu, ninguém sonhava mais do que eu. Pô, não precisa entregar tanta coisa. Não precisa entregar tanta coisa no sentido musical que eu estou falando. Não precisa a base sair tocando, né? Bateria, baixo, piano, né? Que diga-se de passagem, tem um piano super expressivo aí. Então, o que que o arranjador fez, né? Que pode ter sido essa ideia pode ter sido também do produtor. Colocou um piano ali, né? Entregando uma dinâmica ascendente até a primeira virada de bateria e baixo, né? Olha só. Quando a lua aparecer, ninguém sonhava mais do que eu. Já era tarde, mas a noite distraída. Super inusitado. A bateria e o baixo eles entram antes do final do verso, querendo provocar, obviamente, uma importância na letra, né? Já era tarde, mas a noite é uma criança distraída, né? Então, assim, processo super criativo do arranjo, piano calçando a base no Quando a Lua Apareceu, e aí sempre na cabeça dos tempos entra um prato de bateria com um violão, tipo, ferindo o acorde, né? Então, vamos seguir ouvindo aqui e analisando. Ó. Segundo verso. Ninguém precisa mais me dizer, mas ser uma de partida. É o da picar. Beleza, entrou a banda, né? O tipo de estruturação da música é muito parecido com o do primeiro verso, né? Se vocês notarem, o baterista entra com vigor, né? E ele faz até umas viradas, sabe, para definir partes, né? Você vê que o baterista ele estrutura muito bem as passagens das músicas, né? Isso na partitura, deixa eu espelhar uma partitura aqui para vocês. Só um minutinho. Bom, eu vou espelhar essa outra tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo, que é a tela do meu computador. Selecione uma guia para compartilhar, janela. Aqui, o Sibelius. Ah, o Sibelius ele não está querendo compartilhar. Mas, enfim, vou voltar aqui. Então, assim, a gente, na partitura, sempre que a gente quer mudar, de fazer com que a dinâmica mude de uma música, a gente coloca uma barra dupla, né? Então, o músico, quando ele lê a barra dupla, ele entende que a partir daquela barra dupla, daquela barra dupla em diante, a música precisa tomar um outro rumo, precisa ter uma outra dinâmica. E quando o músico está lendo ali a partitura, ele vai identificar isso através da harmonia, enfim, né? Ou de alguma melodia que venha pintar por ali, que, né? Então aqui, ouvindo mais uma vez o trecho que a bateria entra e ela marca alguns trechos de barra dupla, ó. Depois que eu sei, ninguém precisa mais me dizer, mas ser uma de partida. É o da picar. Muita malandragem aqui desse baterista, porque quando muda a sessão, ele não define com prato. Então ele deixa um clima meio obscuro, um clima limpo aqui, ó. Porque podia ter um prato antes do Elfim, em cima do Elfim da Picada, ó. É o da picar. Depois da estrada, começa.
definir. Existe uma chance, uma sorte, uma nova saída. São coisas da vida. E a gente se olha e não sabe se vai ou se fica. É a moral. Qual vai ser o final? História. Não nada pra dizer. O que você vê? O jogo. Eu não dá pra mim. Esse sonho. Pô, é muito bonito isso. Vocês sacaram que tem aqui, intencionalmente, a composição denuncia uma crescente, né? Aqui. Sabe, se vai, você fica. Qual é a moral? A melodia fica mais alta, né? Qual é a moral? Vai ser o final. Ótimo. Não. Nada pra dizer. Aí marra, montar um recorde mesmo. Abrindo o hi-hat de vez em quando, aí a coisa fica até mais negra mesmo, né? Enfim, é um rock mais negão, assim. Então, assim, tem tem uma escuta estrutural de música, que isso que eu estou fazendo aqui, enfim, foi o que eu falei no começo da aula. É bom cobrar esse dever de casa de vocês hoje, porque eu queria falar muito sobre isso. E isso, ao meu ver, né, esses 3 pontos, né, escuta emocional, estrutural e cultural, são pontos assim que são fundamentais para um produtor iniciante, assim, porque isso que eu estou fazendo aqui é sobre análise de música, análise de produção, análise de arranjo, né, e análise de dinâmica, porque o que torna a audição do ouvinte emocionante é a dinâmica proposta no arranjo, é a dinâmica proposta pelo produtor, enfim, né? Então isso é fundamental assim, né, para o produtor, né? Esses 3 pontos. Deixa eu parar de compartilhar isso aqui. Bom, Letícia, obrigado pela sua música aí. Eu acho que eu posso pular para um outro fera aqui, João Paulo. Se você fez o dever de casa, qual música que você escolheu que, pô, te toca emocionalmente pra caramba? E o que que o produtor fez para chegar até ali? O que que você acha, né? Mas caso você não tenha feito esse dever de casa, como você é um moleque esperto, que música que te toca assim, que você ouve direto e que você acha surreal assim, o arranjo e, pô, a produção dela e, enfim, o que que você imagina que de repente o produtor pensou ali para chegar nesse resultado? Fala aí, cadê você, João Paulo? O João Paulo, tu acho que me deixou no vácuo, hein, velho? Quem tá aí? Quer falar, galera? Fábio Matheus, tá? Opa, tô aqui, tô aqui. Então fala você, Fábio. Beleza, boa tarde, professor. Boa tarde. A música que eu escolhi, uma dos Beatles de 65, do álbum Help, e é You're Gonna Lose That Girl, que é uma faixa do disco que eu achei interessante, porque eu tenho ouvido muito ela ultimamente, Qual o nome da e faixa? eu escuto Beatles desde You're Gonna Lose That Girl, o nome. Vou botar ela aqui. You're gonna lose that girl. Ok, vai lá. Quer que eu coloque aqui antes ou quer falar um pouquinho? Fala um pouquinho, bicho. Vou falar. No caso, o que é interessante dessa música? O contraste, né?
Porque, diferente de outras composições dos Beatles, a música fala sobre meio que uma ameaça, Para né? cada jogador, um jeito H2. Nossa, H2Bet, abra sua conta. Tá sendo o som aí. Foi mal, meu filho. Fala de novo, desculpa. Tranquilo. Tranquilo. Então, é legal que tem um contraste nessa questão do tom da música, primeiramente, na mensagem que ela passa, que é de meio que, você vai perder essa garota aí, eu vou tomar a tua frente, né? E aí, o que o narrador coloca de sentimento, né, que eu entendi, assim. Uma mistura de arrogância, confiança com urgência, né? E que isso é apresentado de uma forma rítmica, né, e brilhante, mas ao mesmo tempo incisiva, né? E eles faziam uso de alguns instrumentos que não eram muito usuais até essa fase dos Beatles, né? Que é como, por exemplo, o uso do piano, o uso do bongô também, né? Que o Ringo usa. E é legal que esse bongô cria meio que um senso de batida acelerada, né? Que também pode gerar esse efeito, assim, de tempo acabando, né? De que a mensagem lá, como posta, né? De que o amigo vai perder a garota, né, tem esse senso de urgência ainda maior, né? E aí, aliado a isso, tem também o call and response, né? Que é essa coisa do John cantar e o George e o Paul responderem em duo, né? Então, isso dá Responde pra gente aqui é o pergunta e resposta. Né? Isso. Que é como se fosse o John levantando e o Paul e o George respondendo, né? Então isso dá um corpo a mais pra música e dá uma vitalidade pra ela que faz com que esse contraste fique ainda mais interessante, né? Porque não fica uma coisa pesarosa, né? Fica uma coisa bem vibrante, assim, de modo que até pro público feminino da época, né? Fica ainda mais atraente também. Aí tem também o que eu achei interessante foi o piano do McCartney, né? Em que ele reforça esse brilho harmônico com essa leva mais pop, né? E mais de estúdio, né? Em vez daquele rockzinho mais de garagenzinho, que você consegue ver em algumas músicas ali também, tanto do álbum Help como nas produções anteriores. Eu acho que essa pegada de pop de estúdio ali colocada pelo piano é interessante, que suaviza a agressividade da letra, né? Então deixa um pouco mais atraente aí e civilizado. Então, seria isso, assim, acho que a produção equilibra bastante bem esse contraste, né, que você pega uma letra bem ácida com uma major key, né, de tom, de harmonia, em que a mensagem fica mais digerível, né, fica mais, um ritmo mais vibrante, ainda que a letra seja provocativa e sobre perda, né, e acho que o George Martin conseguiu aí bastante bem equilibrar ameaças, redução, e mesmo uma pressão também com os bongos, as palmas, né? E seria isso, assim, no geral, o que eu absorvi da música, que eu achei interessante, né, que dá pra gente analisar junto aí também. Demais, hein, Fábio? Pô, super análise, bicho. Análise não só estrutural, mas emocional também. E se a gente for partir para uma análise cultural, né, não tem como não dizer que isso é super Londres, né? Enfim, é super de lá, é um som muito de lá, os Beatles são de lá, né? Enfim. Mas vamos dar um play aqui, 2 tempos nessa música aqui, que é o You Are Going to Lose That Girl. Você vai perder essa garota. Vamos lá. Beatles neles. You're gonna lose that ass, you're gonna lose that girl. You're gonna lose, yes, yes, you're gonna lose. If you don't take that, she's gonna change her mind. Change her, and I will take her. She's gonna fly. You're gonna lose that ass. You're gonna lose. If you don't treat her right, my friend, you're going to find me wrong. Cause I will treat her right and then you'll belong you. You're gonna lose that girl. You're gonna lose. I'll make a point of taking something from you. What you get the way you treat her, what else can you do?
Você toca algum instrumento, irmão? Eu arranho o violão. Bom, a gente precisa combinar que é uma harmonia também inusitada, né? Mi maior, Sol sustenido 7, aí tem aí é um falso, um falso um falso retardo de sub 5 ali, né? Porque Sol sustenido 7 aí poderia ir para Dó sustenido menor, ou poderia ir para Lá maior. Mas aí vai para Fá sustenido menor, deixa eu ver, ou Fá sustenido maior. You're gonna lose that yes, you're gonna lose that you're gonna lose, yes, you're gonna lose. If you don't take that tonight, she's gonna change her mind. É, um Fá sustenido menor. E, pô, sem contar também que tem, cara, tem uma inteligência harmônica que, assim, os caras não estão de bobeira com a harmonia aí, sacou? Os caras são realmente inteligentes, né? E eles sabem, e eles têm uma identidade e sabem como entregar ela, né? É claro que, enfim, até o momento do solo, não tem como a gente destacar a, o vigor dos vocais, né? Enfim, e a base inteira, se a gente for parar para analisar, a base toca em função desse efeito pergunta e resposta do primeiro vocalista com o coro, né? You're gonna lose that kisses. Stop. You're gonna if you don't treat her right, friend, you're gonna find me. Aqui, enfim, tem esse momento aqui que é uma repetição de verso, né? Isso aqui é um ponto importante que a gente precisa saber, que é muito sobre o prossiga da música, né? Tem momentos que a música só precisa andar, que é o que acontece aqui, ó. Ele entrega um pedaço de refrão, mas aí depois, quando volta pro verso, ele simplesmente anda, não tem nenhum prato para definir, né? Aqui. I'll make a point of taking her away from you. So I to get the way you treat her. It's kind of Bom, se eu fosse fazer uma pergunta para vocês, aonde que a música começa? Começa não, onde que a música começa a ficar interessante? Porque é uma pergunta talvez um pouco perigosa, né, para os Beatles, se tratando de Beatles, porque a música inteira é interessante. Mas, de fato, essa parte aqui é um ápice surreal da composição, né? Até que muda de tom, eles vêm numa trilha ali de Mi maior, mas de repente a melodia sobe, né? Os vocais bem divididinhos ali também, né? Enfim, pô, todas as vozes muito encaixadas ali dentro do acorde, né? E aí, esse solo de guitarra aí, ele é necessário? O que você acha, Fábio? Cara, é legal que ela dá um tom mais agudo e ritmo, né?
pra música, assim, assim, eu dei uma pesquisadinha sobre a música, né, a composição dela, considerando que não é, apesar de tudo que é dos hit, né, mas assim, essa não é daqueles super, hiper hits. Achei legal que tem bastante história na música, que foi a primeira vez que o George usou uma Fender Stratocaster, é, Sonic Blue, pra fazer, né, esse solo aí. E assim, me agrada bastante, né, eu acho legal, assim, a forma que ela se relaciona com a mixagem, né, tem precisão aí, é bem interessante, na minha visão, assim. Sim. E tem uma coisa assim também que, assim, esses momentos de solo, para a gente que mexe com produção, são momentos que a gente precisa ter um, um certo cuidado e analisar bem se realmente esses momentos valem a pena deles existirem numa produção, né? Enfim, numa música que a gente vai estar produzindo. Eu acho o solo maravilhoso. Eu acho o solo super dentro da proposta da música. Acho o timbre maneiraço da guitarra, perfeito. Se eu tivesse produzindo, eu manteria esse solo, manteria essa ideia. Mas tem alguma coisa aqui no solo que faz com que o ouvinte não perca a atenção. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Atenção no que atenção que o ouvinte não poderia perder, porque obviamente o ouvinte está muito envolvido com os vocais, né? Só que no solo esses vocais saem. E aí, para não perder a atenção, olha o que rola. Muita malandragem, né, cara? Colocaram um vocalzinho ali para, enfim, o solo não fazer com que o ouvinte não perca esse interesse, né? Então, isso é malandragem de produção, malandragem nível máximo, assim, né? Porque muitas das vezes o próprio cantor, ele tem dúvida daquele momento instrumental. E diga-se de passagem, assim, né? Enfim, não são todos os cantores que têm essa apreciação com relação à música instrumental, né? Muitos deles nem conhecem, assim, sabe? Ou não ouvem, sabe? Muitos acreditam que tipo os instrumentos são feitos para servir a voz mesmo. E tudo bem, e tem esse propósito, né? Então, quando pintam essas pontes, esses momentos de solo, se não for uma coisa que realmente assim o cantor entenda, pode ser que ele se grile com aquilo. Pô, bicho, a gente podia voltar logo para a letra, sacou? Porque eles podiam voltar. You gonna lose that girl, sabe? Ele poderia voltar ali, né? E não ter o solo, né? Mas, enfim, com certeza, eles mantiveram esse solo, mas, ao mesmo tempo, utilizaram esse recurso de colocar alguma coisa para colorir aquele solo ali, de maneira com que o ouvinte, enfim, não perdesse esse fio que está vindo ali tão vibrante dos cantores, né? Enfim. E você vê que, pô, mais uma vez falando sobre dinâmica, quando entra naquele trecho ali da modulação, cara, todo mundo toma assim um. Para mim é o trecho mais interessante da música, enfim, né? E, pô, vamos terminar de ouvir ela aqui, só para eu não ser injusto com os Beatles. And I will take her tonight. She never died. It's a love. It's falling inside. You're supposed to get for it. Surreal de bom, muito bom, muito bom. Obrigado pela indicação, irmão.
Tirou onda, Fábio. Tamo junto, obrigadão, eu que agradeço aí. Se bobear, eles gravaram isso juntos, hein? E o bongô malandramente mais pro lado direito, bateria totalmente pro lado esquerdo, né? Causando esse balanço de LR, né? Toda a bateria pro lado esquerdo, né? É uma concepção muito diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia a bateria no centro, né? Enfim, no meio do LR. Talvez seja sobre a limitação da época. Tem alguma questãozinha que eu vi aqui, que é sobre a Era questão 2 canais, de repente, né? Enfim, poucos canais. Eram 4 canais, né, de limite, Isso. né, que eles tinham. Tinha limitação técnica de 4 canais e forçou a tomada de decisão de mixagem que são estéticas, né, mas na época era meio que necessidade, né, pelo que eu pesquisei. E se bobear, esse músico que tá tocando bongô é algum amigo deles, bicho. Porque o cara não sabe tirar som do instrumento, mas o cara dá até umas pancadas assim mais fortes no instrumento, toca de um jeito super diferente, né? De repente pode até ser um deles, assim, né? Enfim, não é um especialista, um master bongo player mundial, né? Mas deu todo sentido, assim, né? Para a entrega da música, enfim, fez os contrastes com a letra e com o próprio arranjo, né? Ajudou nesse carrego de LR, né? Enfim, do bongo tá do lado direito, bateria do lado esquerdo. Pô, super interessante. Vamos para uma outra aqui? Quem mais está aqui e fica na pilha de falar? Agora eu consigo falar, Rafa. Fala aí, Lucas. Beleza? Pô, então, eu confesso que foi difícil pensar numa música assim, mas porque tem cada música, assim, eu gosto de várias, mas eu escolhi uma que me fez aprender a tocar violão, que é a música Regra 3, do Toquinho e Vinícius. E é uma música que ela tem uma história, inclusive, que é teve um momento em que o Toquinho e o Vinícius moravam juntos e ele tinha várias namoradas na época. E aí o Toquinho, ele acho que pegou uma música do Vinícius e ele ficou super mega bravo, porque ele valorizava muito essa questão do poeta, enfim. E aí ele escreveu uma música meio que sacaneando o Toquinho, né, falando que no final da vida ele vai ficar sem ninguém, enfim. Mas assim, mas com uma genialidade, porque a música, na realidade, ela tá falando sobre você andar com pessoas que realmente vão colaborar, né? E esse é um arranjo que ele é, para mim, assim, ele tem uma harmonia que ela é intuitiva, uma harmonia simples, bem tonal, e que também explora a sonoridade do violão bem presente. E que o intuito desse arranjo, eu acho que é servir a música e passar a mensagem dela, assim. Então, é uma música que eu gosto bastante. Eu pesquisei também, assim, a produção dela. Eu não encontrei exatamente quem foi o produtor original dessa música, mas em algumas pesquisas tem o Aloysio de Oliveira, que é o mesmo produtor. Toda bossa nova. Isso, mesmo produtor do Chega de Saudade, assim, né? Então, assim, Exatamente. pensar que o cara que fez essa produção também fez dessa música é muito legal, assim. E é bem emblemático, e essa versão tem os Demônios da Garoa também. E é uma música que no final tem um Lalalaiá, né, que é, assim, é uma canção bem para o povo cantar junto, então, assim, é uma música que eu gosto bastante. Lalaiá chamou o povo, né? Vamos ver aqui. Tantas vezes você fez que ela passou, porque você, rapaz, usou da regra 3. Onde menos vale. Nessa época tinha muito essa coisa das vozes dobradas, né? Enfim, na intenção de
de ter um pouco mais de força melódica, né? A primeira vez ela chorou. Só um parêntese. Deixa eu abrir uma outra aba aqui do YouTube. Aqui. Pra vocês sacarem que eu tô falando, né? O que é voz dobrada, né? São dois Djavans cantando, né? Ele dobrou dois canais, né? Mesma coisa aqui tá o Toquinho e o Vinícius cantando juntos. Mas resolveu ficar. Vai que junto felizes, se deixado raízes, você queira. Tem sempre o dia em que a casa cai, mas vai curtir seu deserto vai. Cara, pelo amor de Deus, né, gente? Escuta cultural. Isso é o quê? Mandem aqui no chat. Isso falando sobre cultura. O que, enfim, o que remete vocês isso? Mandem aí no chat. O que te remete isso aí, ô Lucas? Você diz em que aspecto? Sobre lugar de origem. Sobre lugar, a origem? É, que, que, de onde que vem isso? De onde que sai essa música? Eu não estou falando Ah, de... sim. Eu acho que eu acho que essa é uma música que ela remete muito ao cotidiano, situações da vida, assim, coisas que é comum da gente passar. Falando é o quê? Relações humanas. Relações humanas, mas e ritmicamente falando. É, assim, é um samba, né? É um samba. E o samba é o quê? O samba, ele é percussão, ele é Brasil, né, velho? Brasil. Brasil, bicho. É o nosso chão. Nosso, um dos nossos maiores bens. É popular, né? É popular brasileiro, né? Só que também tem uma coisa assim que não é isso aqui, né? Deixa eu ver aqui. Desculpa. Roberto Ribeiro. Bom, não é esse tipo de samba aqui, né? Aqui, ó. Não tá tocando ainda, não. Nossa. É uma. Não É tá, uma, Rafa, oi. não tá saindo, você tem que mudar a página do Ah, desculpa, boa. fechamento. Ah, então deve ter saído também a voz dobrada do Djavan. Mas então eu vou trocar a página aqui. Aqui, ó. Boa, obrigado, Lucas. Aqui. Não é esse samba, né? A imagem daquela de meu samba ah, e Né? O samba ele tem uma outra coisa aqui, né? É diferente desse que vocês acabaram de ouvir. Esse aqui, ó.
Tem sempre o dia em que a casa cai, vai curtir, se o deserto vai. Mas deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser. É uma outra coisa aí, né? Que é uma coisa mais ligada à bossa nova, né? Não é não, Lucas? E na parte seguinte, os instrumentos de percussão, eles entram, então é uma mistura muito doida, assim. Então, rola uma mistura de doido mesmo, assim, que é isso. E traz essa sofisticação, Era essa. a própria escolha dos instrumentos, né? Assim, a maior parte do tempo tem uma bateriazinha ali, né? Hi-hat, enfim, uma bateria muito parecendo bastante. Dá para ouvir até o bumbo, né? Enfim, da bateria. Mas na segunda parte pinta essa conga maluca aí, né? E o batera começa a excitar o hi-hat justamente por aquele lance que eu falei para vocês de barra dupla. Quando muda a sessão, ele ele obrigatoriamente, o cara que mexe com o ritmo, ele tem que mudar a levada. E ele vem tocando uma levada, e quando vai para tem sempre um dia que a casa cai, né? Ele muda a levada. Vai descansado aqui, dá uma dor, ele muda. Tem sempre o dia em que a casa cai, vai curtir, se o deserto vai. O violonista, que é o Toquinho, passa até a tocar mais forte, ó. Mais uma vez. Tem sempre o dia em que a casa cai, vai curtir, se o deserto vai. Mas deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. Não bebida concreto, porque você pode estar certo que vai chorar. Entrou um pandeiro aí, um pandeiro de nylon aí, malucão do lado esquerdo. E esse violão, ele tem muita característica do Baden também. Porque o Baden foi um mau professor do Toquinho, com certeza. Certo que vai chorar. Cara, aí é o seguinte, voltando a falar sobre escuta estrutural, mano, depois que entra esse pandeiro aí, os caras começam a tocar esse samba como se fosse a última tocada da vida deles, né? Eles vão tocando cada vez mais, né? Entra o coro, né, dos Demônios da Garoa, o próprio Toquinho também começa a tocar, né? E justamente na intenção de fazer com que o ouvinte se pegue por esse balanço. E os caras balançam mesmo, os caras tocam pra cacete. Se o deserto vai. Né? Até aqui tá tranquilo, tá só a conga e tal, com a bateria. Mas deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. Bebida completo, porque você pode. Aí agora vem aquele momento que o músico tanto espera na música, que é a hora que ele vai tocar pra caralho, desculpa o palavrão. Agora vai. Está certo que vai chorar. Ó, Espera.
Galera, aqui mora. Marcelo. Olha, Pô, isso, gente, pelo amor de Deus, só tem aqui no Brasil. Em nenhum lugar do mundo tem esse swing, tem essa verve de percussão, essa maneira única de tocar, né? Que, pô, é uma conversa de semicolcheia que só tem aqui. Tuc, tic, tac, tic, tuc, tic, tac, dubu, dubu, sabe? Tipo, o pandeirista fazendo uma coisa diferente, que a conga também, junto com a semicolcheia, se junta aquilo ali. Ele inverte um groove, tuc, tic, tac, tuc, tuc, tic, tuc, tic, tuc, tic, tac, sabe? Aí a conga responde e o baterista fica fazendo. Pô, isso só tem aqui, isso é muito nosso, né? Isso é Brasil puro, né? Foi muito boa essa tua indicação aí, viu, Lucas? Obrigado, bicho. Tirou onda. Deixa eu ver aqui. Ainda falando sobre esse ponto de escuta estrutural, enfim, escuta emocional e escuta cultural, né? Eu vou trazer aqui dois exemplos de duas músicas, né? E falando mais sobre agora a escuta emocional, tá? Deixa eu procurar aqui a música que é essa aqui que vocês conhecem, que é o Vou Festejar. Pode ser essa gravação aqui que é muito boa. Bom, isso aqui vocês conhecem, né? Quem não conhece isso aqui não é brasileiro. Não tá saindo o som aqui, Rafa. Vamos lá. Chegando. Isso aqui é muito Brasil. Vamos lá. Chora, não vou ligar, você vai me pagar, pode chorar, pode chorar, chora, chora. Não vou ligar, você tem que pagar, e chora, pode chorar. O castigo brigou sem ter porquê. Festejar, festejar o teu sofrer, o teu pena, você pagou traição. A Cara, isso é surreal, né? Isso é surreal. Surreal. Swing mortal. Agora, sim, fazendo uma análise emocional dessa música, se a gente for prestar atenção nessa letra, né? Ela tem um ponto super, isso ao meu ver, super desconexo com a gravação, né? Chora, não vou ligar, chegou a hora, vai me pagar, pode chorar, né? É o teu castigo brigou comigo sem ter porquê, eu vou festejar, o teu sofrer, o teu penar, você pagou com traição, né? A quem sempre lhe deu a mão. É uma celebração de superação, né? De uma traição.
Só que o que é muito doido, e é o que, enfim, faz com que sejamos brasileiros, é que é um samba, tipo, o mais alegre do mundo, falando sobre isso. Isso é muito Brasil também, cara. É muita loucura isso. Essa música, ela poderia ter uma gravação mega inusitada, assim, ao meu ver, né? De repente, um voz e violão vestiria muito bem isso, né? Ao meu ver. Uma coisa, voz e piano, mas, cara, esse contraste, né? Vira meio que um hino catarse, assim, né? Uma coisa muito, muito diferente, assim, né? Tem uma outra música que tem isso também, que é um pagode, quer ver? Velocidade da Luz. Deixa, mesma vibe. É. Mas eu acho que lá, essa gravação do Clube da Esquina, ainda tem um tom emocional na escolha da instrumentação que eu acho que tem sentido. Talvez, assim, mais sentido do que esse. Ali eu acho que a letra, posso até botar ela aqui, eu acho que aqui conversa mais. Me deixa em paz, Clube da Esquina. Tem até a Aura Martins cantando isso, né? Acho que é ela, se eu não me engano. Vou ver aqui. Outra vibe. Tá bom. Se você não me queria. Pô, tem um tom assim, se você não me queria, já vem o Milton fazendo esses vocais, assim, tipo, criando essa nuvem de tristeza, sabe, de dúvida, sabe, criando esse sentimento só. Não procurar. Não devia me iludir. Deixa eu me apaixonar. Sabe, assim, eu acho que tem uma entrega, assim, de arranjo e de escolhas musicais dentro do arranjo que, ao meu ver, conversam demais, assim. A letra conversa, né? Apesar de ter esse tom aí de, pô, de término de relacionamento, tudo mais, enfim. Apesar não, né? Por ter esse tom de término de relacionamento, né? Eu acredito que com certeza a escolha dos caras ali no ato de gravar essa faixa, né? Começando com o surdo ali, enfim, da bateria e esse violão também. Bom, olha aí. Vamos ver isso aqui, deixa eu ver. É o Brasil no jogo da galera. É o Brasil, jogo da galera. O que torna o Bitrix 24 o favorito de milhões de empresas no mundo. Ele permite que Vamos ver. Se você não me queria, não devia me procurar, não devia me pedir, deixar eu me apaixonar. Tem uma felicidade, obviamente, no andamento, né, que é notória, né, e o samba, né, ele permite na verdade não é que ele permite, ele meio que nasceu desse lugar, né, o samba, se ele não for um cronista do nosso cotidiano, tá errado, né, enfim,
Então, o samba, ele fala muito as letras falam muito de perto com a gente, né? E ele assim, fala de desilusão amorosa, de separação, de amor. Ele é crítica social também, ele é sobre superação, enfim. Então, e o ritmo ali, ele praticamente está sempre sendo o mesmo, assim, né? Está sempre sendo alegre. O samba traz esse contraste, né? E quando a gente parte para esse lugar da escuta emocional, né? Enfim, a gente, enquanto produtor, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Porque dependendo da intenção que você queira, com aquele artista e com aquela música que fala de desilusão amorosa, e enfim, e muito sobre a entrega daquele artista, né? Enfim, talvez diminuir o andamento ou criar nuances ali como aquelas do Clube da Esquina, sabe? Para ter uma versão que se encaixe com aquele artista que tem esse talento para entregar sofrência, tem uma voz bonita, sabe? Enfim, então isso tudo são pontos importantes de análise, né? Tem uma outra aqui que é um pagode, que essa aqui é sinistra, essa aqui, ó. Deixa eu tirar o áudio aqui, porque pode ser que pinte propaganda. Aí, ó, vamos lá, essa aqui, um pagodão aí agora. Eu já não sei mais por que vivo a sofrer, pois eu nada fiz para merecer. Te dei carinho, amor, em troca ganhei gratidão. Não sei por que, mas acho que é falta de compreensão. Você me tem como réu, o culpado e o ladrão, o tentar ganhar seu coração. Te dei carinho, amor. Entregando sofrência pra caraca aí, né, bicho? Te dei carinho, amor, em troca ganhei gratidão, tom menor, né? Sabe, super escuro, batucada ali pelas costas, o cantor, tipo, sem estar sorrindo. Mas ganhei gratidão. Não sei por que, mas acho que é falta de compreensão. Você me tem como réu, o culpado e o ladrão. Se puder já ganhar seu coração, todo mundo erra. Todo mundo vai errar. Não sei por que talvez, mas se eu vivo a apelar. Beleza, todo mundo erra, todo mundo vai errar. Uma frase clássica, né? Um jargão popular. Vamos ver agora. Não tem nada, também não tem nada mais. Por isso é que eu vou me mandar. Vou embora agora, vou para outro planeta. Aquela cidade, você tá de um cometa. Solitário quem? Onde a morte me aquele. Cara, o maluco tá se matando. É muito doido isso, né? E mó pagodão nas costas. É isso. Olha que doideira, hein, bicho, essa letra. E o Xande, ele até deu uma entrevista falando sobre essa música. Essa música é dele. Ele falou que ele ficou com medo de ser cancelado na época, assim, que eles lançaram, sacou? Mas essa música é maior sucesso nos pagodes. Em qualquer pagode que você cantar essa música, o nego vai pirar, o nego vai ficar maluco, sacou? O nego levanta os braços, assim, tipo, canta como se fosse a última música da vida, assim, tipo, abraça o colega, mas é tipo, velho, vou-me embora agora, vou para outro planeta, né? Na velocidade da luz, o cara vai se suicidar, na velocidade da luz ele vai se matar de um jeito rápido, ou quem sabe de um cometa. Eu vou solitário e frio, olha que doideira, o defunto mesmo, onde a morte me aqueça, né? Talvez assim, para sempre eu lhe esqueça. Olha só, bicho, o contraste da música, né? Então, isso é uma confusão emocional danada, né? Um pagode feliz, alegre, sabe?
que transmite alegria, cerveja, botequim, abraço, paquera, e o papo é sobre um suicídio. É loucura pra caramba, bicho. Muita loucura. Vamos para uma outra apreciação aqui, que eu vou trazer, que aí, enfim, essas já são produções minhas, né? Enfim, que aí a gente bate um papo um pouco sobre escuta emocional, escuta estrutural e escuta cultural. Vamos lá. Arlindo tá aqui, deixa eu compartilhar a tela. Arlindo Cruz Ações. Pode ser que pinte uma propaganda aqui. Esse é o jeito suave de curtir. Bom, ok. Primeiro eu vou mostrar. Eu acho que agora eu vou fazer o contrário. Eu vou mostrar uma versão trabalhada. Eu estou tocando violão também. É a versão do compositor. O compositor dessa música é o Cassiano Andrade. Ele me chamou para fazer um projeto. Deixa eu procurar aqui. Ele me chamou para fazer um projeto com ele de voz e violão. Para mostrar as composições dele. Esse projeto se chama Me Canta. É uma produção nossa, minha, do Daniel Music, é um maestraço, um grande engenheiro de som, né? Então, é um projeto para YouTube e plataformas digitais. E aqui ele traz um pouco sobre como essas composições foram feitas, né? Que, em sua maioria, foram feitas ao violão, porque o Cassiano é violonista, né? Então, eu vou trazer essa música aqui para a gente fazer uma análise dela. Aqui, ó. Chega mais, vem ouvir o que eu vou dizer. Pra mim não é fácil arrepender, declarar. O amor se apossou de mim e assim nada mais corrige o coração. E eu sou só emoção pra falar de você. Te quero demais. De repente pode acontecer e sentir saudade algo mais. E nós a sós, nós dois e mais ninguém. Algoz feroz, o amor ainda mata alguém. E nós a sós, nós dois e mais ninguém. Algoz feroz, o amor ainda mata alguém. Chega mais. Bom, tem uma introdução aqui, né? Enfim, que eu faço. E aí, vamos analisar parte a parte, né? Vamos lá, introdução. Né? Introdução não tão direta ao ponto, mas do tamanho que ela de repente deve ser, né? Um tema. Paroró, parararirará, paroró, pararari, né?
Chega mais, vem ouvir o que eu vou dizer. Pra mim não é fácil arrepender, declarar. O amor se apossou de mim e assim. Primeira parte, entregando uma dinâmica um pouco mais média, né? Sem explodir muito, né? Para que eu tenha para onde ir e principalmente para onde crescer à medida que a música for se dando, né? Então vamos para a segunda parte, que aí eu já mudo um pouquinho a levada. E assim, nada mais corrige o coração. E eu sou só emoção pra falar de você. Te quero demais. De repente pode acontecer. E sentir saudade algo mais. E nós a sós, nós dois. Eu preciso mudar a levada, que chegou no refrão, então eu tenho que ir para o meu maior teto, né? Eu poderia tocar um pouco mais rasgueado aí, mas eu resolvi, tipo, fazer essa batidinha que tem um chocalhinho no meio. E mais ninguém, algoz feroz, o amor ainda mata alguém, e nós a sós, nós dois. Bom, sobre escuta estrutural, né? Eu acredito que está tudo aí, né? Falei sobre dinâmica, né? Agora, se a gente for partir para um ambiente cultural, esse ritmo tem aqui no Brasil? O que você acha, Sara? Sara tá aí? Ela chegou? Deixa eu ver quem tá. Eu tô ouvindo a aula, trabalhando e ouvindo a aula. Esse ritmo, você acha que ele tem por aqui pelo Brasil? Esse shuffle? Eu acho que tem. Mas ele não é oriundo daquele Brasil, ele não foi inventado aqui, né? Não, eu acho que não. O que é? Só que Ó, falaram, a Letícia falou que lembra Tim Maia, lembra Tim Maia. Lembra? É um ambiente mais pop, né? Mais popular, né? Então, nota-se claramente, o violão também deixa clara a levada, né? Que é uma coisa que, de repente, um pouco mais jazz, né? Enfim, mais blues, enfim. A gente chama esse ritmo de shuffle, né? Então, assim, culturalmente falando, ele não é uma coisa brasileira, é uma coisa mais gringa, mais pop, né? Porém, com uma letra brasileira, mais rebuscada. Lembra um pouco as coisas do Djavan até. O Djavan, ele absorveu muito essa influência, né? Desse ritmo. Ele tem algumas músicas, inclusive, com essa rítmica que são maravilhosas, cantadas em português, né? E sobre uma escuta emocional, você, Sara, que está aí na pista, o que você sentiu de emoção nessa música? O que ela te transmitiu? O cantor está. A pessoa que compôs, né? Aham. Tá esperando o amor, está assim, sabe, reflexivo. Sabe. Como é que fala? Carente, sabe? Vamos ver a letra aqui, né? Chega mais, vem ouvir o que eu vou dizer. Para mim não é fácil arrepender, declarar. O amor se apossou de mim, e assim nada mais corrige o coração. Eu sou só emoção para falar de você. Te quero demais, de repente pode acontecer, e sentir saudade e algo mais. E nós, a sós, nós dois e mais ninguém. Algoz feroz, o amor ainda mata alguém. É isso, é sobre um caso de amor, né? Enfim.
E uma letra super Aí, importante. aí, tipo, ele não consegue, né, expressar o sentimento dele, né? Só a emoção mesmo. Pode ser, pode ser. Ao meu ver, ele conseguiu transmitir bem, mas eu te entendo também. Agora eu vou colocar uma outra versão aqui da mesma música, porque aí agora a gente, de repente, pode ter um outro resultado de emoção. Vamos dar uma ouvida nessa versão aqui agora. Deixa eu só fechar aqui, mas vamos lá. Chega mais, vem ouvir o que eu vou dizer. Pra mim, não é fácil arrepender, declarar. O amor se apossou de mim. E assim, nada mais corrige o coração. Eu sou só emoção. Pra falar de você, te quero demais. De repente pode acontecer. E sentir saudade alguma. E nós, só nós. Gente, chega mais. Olha esse samba bonito aí que eu quero alguém. Oi, meu filho. Chega mais, vem ouvir o que eu vou dizer. Pra mim, Bom, agora a gente tem uma outra escuta emocional, né? Segue falando você aí, Sara. Nessa versão ele tá mais aberto, assim, né? Tá mais vibrante. No entanto, com a letra, né? Mesmo com a letra sobre emoção e tudo mais, ele tá mais aberto, assim, sabe? É diferente, né? Entregou uma alegria, né? Não que a outra não entregue alegria, né? Mas enfim, é uma alegria diferente, uma alegria mais festiva, né? A outra tem uma alegria um pouco mais intimista, né? Violão e voz. A palavra é danada, né? Com violão e voz, né? Ela sempre está associada ao violão e voz. Intimista. Fala, Bruno. Opa, boa tarde, professor, tudo bom? Tudo bem, tudo bem, Bruno? Beleza. Tem uma música que eu tive escutando um tempo atrás, ela é um pouco fora do estilo brasileiro, sim, né? Mas ela tem uma característica que me chamou muita atenção, que é a limpeza na sonoridade. Você consegue escutar todos os instrumentos, ela é um rock, mas ela tem muita distorção, sabe? E ainda assim eu consegui perceber tudo claro demais. Sim. Aí, e além disso, tem essa parte emocional também, da banda Mammoth, que é o filho do Van Halen. E a música fala sobre, pelo menos na minha interpretação, né? O peso dele ter que fazer sucesso às custas do pai, mesmo não ter nada a ver, sabe? Aham. E aí, a minha curiosidade mesmo era como que ele é o produtor, aparentemente. Ele é todos os músicos, né? Os instrumentistas, ele faz a gravação de todos os instrumentos, canta e produz. E aí, a minha dúvida é meio como ele consegue tirar o timbre e a clareza no som de todos os instrumentos. Sim. Bom, um ponto que eu preciso falar é o seguinte, né? Isso que você está me falando, que você ouve com clareza todos os instrumentos, isso é uma coisa muito pessoal de cada um, né? E é muito sobre treinar o seu ouvido, né? Você é um cara que gosta de rock, Bruno? Eu sou bem eclético, mas algumas músicas eu gosto. Maneiro. Porque, assim, existem... A maior parte dos casos, assim, se dá da seguinte maneira, como as pessoas
por mais que sejam ecléticas, enfim, boa parte das pessoas ouvem, tipo, uma direção de músicas, né? Então, assim, se tratando de samba, por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo, assim, pô. Essa base que eu acabei de colocar aqui, eu consigo ouvir todo mundo, de boa. Eu ouço cavaquinho, eu ouço banjo, eu ouço repique de mão, eu ouço pandeiro. Ah, mas é porque você estava na base, Rafa. Não, é porque eu ouço mesmo, sacou? Mas é porque eu tenho uma escuta muito apurada para esse lugar. E que talvez, pode ser que eu não tenha para esse ambiente que você está falando. Né? Pode ser que eu ouça uma base do The Police e não consiga ouvir o bumbo, por exemplo, da batera, sacou? Eu estou exagerando, tá? Mas, enfim, que dá para ouvir. Mas é isso, assim, estou dando um exemplo meio genérico, assim, né? E com certeza o cara conseguiu chegar nesse denominador de deixar todos os instrumentos clarividentes, porque o cara estudou pra cacete. E o cara, sabe, estudou muita física, bicho, porque é isso, mixagem é física. Ontem o Roberto Júnior estava aqui, é um engenheiro de áudio de marca maior, um dos caras que mais está atuando no Brasil, né, enfim, fazendo música brasileira. E ele falou isso, né, mixagem é muito sobre física, né, enfim. Então, ali na hora de timbrar esses instrumentos, com certeza ele teve que abrir mão dos timbres originais, por exemplo, sacou? Tipo, de frequências muito graves, que soam muito grave, tipo bumbo de bateria. De repente ele não deixou ele tão no fundo do poço e trouxe umas frequências de alta para que de repente o baixo ficasse pelas costas e vice-versa, sacou? Então assim, tem uma ciência muito complexa por detrás de um processo de mixagem, né? E que com certeza, sem dúvida alguma, esse cara tá por dentro disso, né? Manda o nome da música aqui no chat, que aí eu dou um play nela já já. Só vou terminar de falar sobre essa escuta aqui do Açóis, e aí eu dou um play nela. Pode ser, Bruno? Boa, já mandou aqui. Mandei lá, professor. Pois é, eu achei interessante mesmo, justamente porque eu já tentei fazer um tipo de mix e eu percebi que quando tem uma, uma mistura tímbrica, né? Ou então a mesma região de frequência ali, acaba embolando. E por ser um estilo que usa guitarra com distorção, assim, geralmente, quando a banda não é bem mixada, a gente acaba ouvindo uma confusão, né? Assim, guitarras se embolam, às Sim, vezes o baixo embola com a guitarra também, não dá pra ouvir nada, né? exatamente. Isso rola demais. Demais, 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 por demais. Com certeza. Vamos seguir nessa audição aqui do A Sós Mais Feliz, então? Olha aqui, ó. Emocionalmente a gente está mais feliz, né? Culturalmente, não preciso nem dizer que virou Brasil, né? A gente estava lá na gringa, aqui a gente estava. Deixa eu compartilhar isso aqui. Aqui a gente estava na gringa. De repente pode acontecer e sentir saudade algo mais. E nós Vinhozinho, queijinho, estalar de dedos, né? Enfim, jazz. Enfim, a gente está nessa praia aí, né? Ou nesse bar chique, né? Só que aqui a gente foi para praia geral agora, né? Cadê? Você, a lindão aqui, ó. Aí partiu para praia, né? Aqui, né? Praiota total, né? Enfim, pô, solzão, cerveja gelada. Agora vamos fazer uma escuta estrutural aqui, ó.
Chega mais. São difíceis pra caramba que eu criei. E vou falar um negócio ritmicamente difícil, né? Meio de javaneada, assim, né? E essa introdução, ela era maior, ela era bem maior, né? Do que esse tempo aqui de 12, 14 segundos, né? E essa introdução me trouxe um aprendizado sobre execução de rádio e sobre a apreciação do ouvinte, né? Quando a gente tem uma introdução muito grande, se você quer encarar aquela introdução como grande, você tem que realmente construir uma coisa que seja envolvente e que o ouvinte de fato se conecte com aquilo. Tipo, papapapapaya, papapapapaya, papaparará, papaparará, sabe? Tem que ser alguma coisa assim muito, sabe, muito forte como isso, como essa introdução de palco do Gilberto Gil. E eu fiz uma introdução, de certa maneira, um pouco extensa. Ela tinha o dobro desse tempo. Ela tinha, sei lá, quase 30 segundos. Né? Eram umas 2 passadas dessa melodia aqui. Quando a gente terminou de mixar a música, né, disco pronto, da dupla do Arlindo com o filho dele, Arlindinho, escolheram essa música para veicular na rádio, que é um arranjo meu, enfim, né? E o produtor, na época, o Prateado, né, ele chegou para mim e falou: Rafa, a galera da rádio adorou a música, mas a gente vai ter que cortar a tua introdução. Você confia em mim? Eu falei: confio, pode cortar. E aí ele fez esse corte de introdução por conta própria e ficou dessa maneira que eu curti pra caramba, deu super certo. E, enfim, ficou dentro de um tempo estipulado para o rádio. Vocês podem ver aí que a música tem 3 minutos e 31, né? Com a minha introdução, estava indo para quase 4 minutos, né? E o rádio ali, eles têm vários... Enfim, a rádio popular, né? Eles têm várias análises, né? Então, eles têm uma análise de que, tipo, a partir de 2 minutos e pouco, eles perdem a retenção de audiência, né? Então... Se uma música, pô, a partir de 1 minuto e meio eles pedem retenção de audiência, aquela música já não é muito boa para a rádio. Então eles têm uma série assim de exigências para que a música toque no rádio. Tem que ter um tempo, sacou? Porque se extrapolar aquele tempo, eles perdem retenção, o ouvinte perde o interesse. Então essa produção que, enfim, é uma produção do Prateado, né? Enfim. Mas eu fiz esse arranjo e gravei o disco inteiro. Essa faixa foi um aprendizado assim máximo para mim sobre música popular, né? E aí ele fez um corte exatamente para que a introdução ficasse no tempo popular de rádio, que é de 12 a 14 segundos, ó. Chega mais. 12 segundos de introdução até entrar a voz, né? Seguindo na escuta estrutural, vamos lá. Nem ouvir o que eu vou dizer. Pra mim, não é fácil arrepender, declarar. O amor se apossou de mim. E assim. E aí é sobre valorizar o intérprete, né, na chegada da música. Um clima pequeno, com percussão pequena, um violão tocando ali, meio javaneado, né, sem o cavaquinho, sem entregar o pagode, sem entregar o samba, sem entregar a real essência do Arlindo, né. Então a gente tem esse momento aqui, né, esse quadradinho aí, onde o Arlindo pode flutuar em cima dessa base pequenininha, né. E eu ainda criei dinâmicas em cima desse pequenininho. Vamos lá, ó, começando de novo. Nem ouvir o que eu vou dizer. O Ica sempre respondendo o Arlindo, né? Assim como no exemplo daquela música dos Beatles, né? Que tem esse pergunta e resposta de cantor principal com coro.
Aqui tem o Arlindo com a cuíca, olha que doideira. Chega mais, vem ouvir o que eu vou dizer. Pra mim, não é fácil arrepender, declarar. O amor se apossou de mim. E assim. Entrou uma nuance ali, um pianinho safadinho ali, tocando no agudo, pouquinhas notas, o baixo apoiando uma coisa no agudo, ainda numa região que não é aquela região que a gente gosta de ouvir o baixo, né? Ó. É fácil arrepender, declarar. O amor se apossou de mim. E assim. Nada mais corrige o coração. Eu sou só emoção. Pra falar de você, te quero demais. De repente. Ideia do produtor aqui, ó. Na frase "te quero demais", tem um acorde diferente que eu coloquei no arranjo, justamente para valorizar essa frase. A gente estava passando direto na base. O que o Prateado falou, Rafa? Vamos repousar nesse acorde aí para a gente valorizar esse acorde. Esse acorde é importante. Então, aqui, atenção, ó. Eu sou só emoção. Pra falar de você, te quero demais. De repente pode acontecer e sentir saudade ao ar. E nós só aí é o nosso samba imperando e todo mundo tocando e, sabe, entregando uma tocada de rádio, né? Volume alto, né? Porém, sem muitas escolhas diferentes de harmonia, não tem ninguém querendo aparecer. Tem um background de flautas aí também, e aí o coro, obviamente, vem para apoiar, e tá todo mundo tocando groove. Groove mesmo, groove. Vamos fazer o bagulho andar. Vamos envolver o ouvinte nesse refrão. E aí, atentem-se por background de flautas. Tem umas flautinhas atrás, dando um colorido diferente e inusitado. Aí, Arreguinho, chama mais. Olha esse samba bonito aí que eu quero ver. Pode ver. Essa ponte que eu fiz, ela é grande, inclusive, para esse tipo de música e para o propósito de rádio, né? E assim como os Beatles foram malandros naquele solo de guitarra onde eles botaram o coral, o Arlindo me salvou aí, porque o Arlindo é um sujeito muito astuto. E como eu fiz uma introdução muito diferente, uma ponte muito diferente, uma melodia meio tortuosa, sabe? Aquilo com certeza podia assustar o radialista. Então, no momento Clube da Esquina da cabeça do Rafael dos Anjos no meio do pagode, o Arlindo solta uma frase chamando o filho dele. Porque quando ele fala, todo mundo presta atenção nele. E aí ele salva o meu arranjo, que ele adorava esse arranjo, né? E ele salva a faixa e continua deixando ela dentro de um clima de rádio, né? Ele traz um calor aqui para o meio da minha ponte. Por mais que na fala dele ele atrapalhe toda a minha melodia, mas ele fez isso no intuito de me salvar aqui. Aí, Arreguinho, chama mais. Olha esse samba bonito aí que eu quero ver. Pode ver. Chega mais. Aqui é o Rio de Janeiro me salvando, né? A malandragem dos caras. Porque eu, mero brasiliense, enfim, posso dizer assim de pé junto que
Eu vivo aprendendo com esses caras sobre samba, porque é um lugar de onde eles realmente vieram, isso corre na veia dos caras, e os caras têm realmente muita malandragem, traquejo e, e vivência e transpiração dentro desse ambiente. Então, assim, o Arlindo não fez isso à toa, ele chamou o Arlindinho também para esse diálogo, porque ele sabia que na rua, na hora dessa ponte, a galera ia ficar meio que tipo, caraca, parou a emoção, sacou? E aí, quando ele voltasse a cantar, ia voltar a emoção, ia ficar aquele buraco, aquela barriga no show, né? Tanto é que na rua, quando a gente tocava essa música, a gente não tocava a ponte. Essa ponte tem nessa gravação, né? Então, beleza. Sobre a ponte, beleza. Agora, atentem-se para a maneira que a gente vai tocar depois da ponte, tá? Aí, Vinícius, vamos. Atenção, uma bonita aí que eu quero alguém. Pode ver. Chega mais, vem ouvir o que eu vou dizer. Pra mim, não é fácil arrepender, declarar. O amor se apossou de mim e acho nada mais corrige o coração. Tem um detalhe aqui muito claro, né, na base, e intencional do produtor, que é, voltou a música, vamos tocar como se fosse o último pagode da vida da gente. Então a base inteira sai tocando. Cavaquinho. E o violão toca mais. O pandeiro deixa de tocar. Ele toca. Toca de outro jeito, já cortando mais. O surdo já dá-lhe um balanço. Então todo mundo vem, sabe, construindo um swing juntos. Culminando numa dinâmica que vai vir para a gente ter uma outra parte, para a gente, sabe, seguir contando essa história com dinâmicas, né? E, obviamente, para valorizar o passe do cantor. O amor se apossou de mim e nada mais corrige o coração. Eu sou só emoção pra falar de você. Te quero demais. De repente pode acontecer. E não sentir saudade alguma. Que nós Isso tudo, mais uma vez, é fundamental que vocês saibam enquanto produtores, porque isso é sobre tomar uma base dentro de estúdio, é muito sobre você saber o resultado que você quer chegar, né, dentro de estúdio, né, e, obviamente, contando com a ajuda e com a musicalidade de cada músico que está ali, né. Então, essa aula de hoje, né, sobre escuta emocional e, mais especificamente, sobre escuta estrutural, é muito para que vocês consigam ter nas produções de vocês nuances que peguem os ouvintes, né? E o jeito que vocês têm para pegar eles, obviamente, enfim, contando com a mixagem que precisa ser boa, enfim, né? E a entrega sonora precisa ser boa, é com arranjo dinâmico, né? Dinâmica faz toda a diferença, toda a diferença. E, claro, sobre escuta cultural, né? Enfim, é importante que a faixa que você vai trabalhar e que você vai colocar no mundo, ela tenha uma originalidade cultural, né? E uma conexão cultural com aquele gênero que você está procurando, né? Vocês percebem aqui que tem uma modernidade, né? Vou ouvir a música do Arlindo, mas isso é samba. Isso é samba. E é muito diferente disso aqui, por exemplo.
muito diferente disso aqui, ó. SQSOH. O que quer dizer? É muito diferente disso aqui. Isso é Sim. Travou. Voltei, desculpa, caí aqui na conexão. Mas voltando a falar o que eu estava falando aqui, para não perder o raciocínio, a gente já está terminando, tá, galera? Aqui, ouvindo de novo essa introdução aqui do Dilcinho. Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Aqui. Bom, isso aqui parece Backstreet Boys, parece música gringa essa introdução, né? Que é um conceito dele. Ele mistura mesmo música pop com pagode, né? Antes de entrar o pandeiro, cara, podia entrar qualquer cantor norte-americano aí ou londrino cantando uma música em inglês aqui, ó. É pandeiro. Né? O pagode tem essa coisa, esse flerte com a música pop americana, né? Muito diferente disso aqui, né? Que vocês acabaram de ouvir e que é moderno, mas é samba, né? Samba. Então, assim, se a gente for listar o que é Brasil aí, de verdade, é o Arlindo. Já o Dilcinho, ele é Estados Unidos com o Brasil, né? Então, assim, quando eu falo sobre escuta cultural, muita atenção no seu artista para você colocar ele dentro do túnel certo. Se é o túnel do samba, o túnel do Brasil, a referência é o Arlindo, a referência é o Candeia, a referência é a Bossa Nova, né? A referência são os ritmos brasileiros. Se é o túnel da gringa, se você quer fazer esse mix de Estados Unidos com o Brasil, aí, enfim, vai nos gringos, né? Mas saiba que tem uma parada aqui. A gente tem o nosso chão e a gente tem nosso som, tá? Bom, é isso. Eu acho que nessa caída muita gente se foi, mas dá pra gente fechar por aqui. Quero agradecer a todos. Pô, começou uma chuva incrível aqui agora. Mas a Clarinha vai deixar essa aula lá no YouTube, né? E eu fiquei devendo para um aluno aqui um play de uma música. Não sei nem se ele está aqui, o Bruno. Bruno, Estou aqui. Se você puder mandar essa música lá no grupo, para a gente fazer isso amanhã, eu posso dar um play nela amanhã para a gente fazer essa análise aí. Eu também quero ouvir essa mix que me deixou curioso. Você falou que ouviu tudo. Manda sim, professor.
Exatamente. Então, obrigado, viu, Clarinha, pela monitoria. Obrigado a todos pela presença e até amanhã às 14. Não, 13, exatamente. Bom, valeu. Até, tchau. Vamos